Doutora Aline, primeiro, eu que agradeço a gentileza de emprestar para todos nós seus conhecimentos, vir aqui, num momento tão importante, porque eu falo com todos que têm feito live conosco, têm nos ensinado muito, vamos ter uma outra aula hoje, tenho certeza absoluta, que nós não temos a tradição, nem cultura com relação aos idosos do nosso país. Mas, na verdade, essa formação que nós temos de várias etnias, né? Esse colorido, essa miscigenação, pegou um pouco de cada, mas nunca é tarde para se começar. E hoje eu estava verificando, dado o teu conhecimento, que é uma diferença muito grande entre a gerontologia e geriatria. Há uma Sim. diferença enorme, está valendo alguma coisa, lógico, é muito grande. E nesse vídeo que eu estava vendo hoje, falando a respeito do assunto, eu percebi como muitos brasileiros fazem confusão. Penso que é a mesma coisa, só apenas com nomes diferentes. E as funções totalmente diferentes. Aí, Sim. doutora Aline, eu gostaria, que tem muitas perguntas, depois eu vou direto só as perguntas, eu não vou estar interrompendo, eu quero interromper tudo que eu tenho para falar, quero falar agora, no final só agradecer, que a senhora falasse um pouco do que é geriatria e um pouco do que é gerontologia, porque são áreas acadêmicas totalmente diferentes, mas engraçados, são distintas, mas vivem juntas. Interessante isso, né? Esse caso. Fique à vontade para nos... Exato, eu agradeço mais uma vez, é um prazer poder estar aqui com vocês, falar de um assunto que eu amo tanto, né, que é o envelhecimento e o idoso, né? Realmente tem uma diferença boa e não só as pessoas fazem confusão, como até mesmo profissionais da área da saúde fazem essa confusão, né? Na verdade, a gerontologia ela é considerada uma ciência ampla, uma ciência vasta, que se dedica ao estudo do envelhecimento. Então, tudo que está relacionado ao estudo do envelhecimento está dentro da gerontologia, quer seja do ponto de vista da saúde, da biologia, da genética, da arquitetura, do urbanismo, da engenharia, da pedagogia, da história, da geografia. Então, tudo que se relaciona ao processo do envelhecer está nessa ampla ciência, vasta ciência, que é a gerontologia. O direito também tem participação importante dentro da gerontologia, o serviço social tem aspecto importante dentro da gerontologia, e a geriatria, ela está mergulhada, ela está submersa na gerontologia. Então, ela é um pedacinho dessa ciência que estuda o envelhecimento. Então, a geriatria trata dos problemas de saúde médicos relacionados ao envelhecimento. Então, ela, na verdade, ela é um braço, ela é uma parte, né, uma pontinha da gerontologia, que é essa ciência ampla e vasta que se dedica a tudo e qualquer coisa que estude o envelhecimento. Então, tudo que o envelhecimento está na gerontologia, inclusive arquitetura, engenharia, urbanismo, direito, pedagogia, etc. É muito ampla, né? Sim. É a Então, ciência do momento, porque nós estamos envelhecendo, o processo de envelhecimento é contínuo, e tudo que se dedica a conhecer e dar conforto, qualidade, bem-estar, né, a esse nosso processo de envelhecer que pega todos os indivíduos, faz parte da natureza humana, é parte do estudo da gerontologia. É maravilhoso. não, eu amei. Só li um pouco, amei, achei interessante. Só vou dar só poderia dar um exemplo, um pequeno exemplo, como funciona a gerontologia, só para as pessoas saberem, que é muita coisa, tem direito a uma série de coisas. Só um exemplo do ambiente dentro de casa. Perdão. É a ciência da gerontologia que cuida, por exemplo, do ambiente do idoso em casa? Sim, por exemplo, você contrata o arquiteto, nós contratamos o arquiteto, você tem um idoso em casa, um idoso dependente, um idoso de cadeira de rodas. Então, aspectos relacionados a esse design de interiores, essa arquitetura, que vai dar conforto, que vai dar mobilidade, que vai dar bem-estar, que vai dar segurança, é gerontologia. Então,
eu tenho uma arquitetura doméstica, um cuidado em relação ao bem-estar desse indivíduo em casa, muitas vezes com dependência ou não. O estudo desse procedimento está submerso na gerontologia, né? Da mesma forma que formas que eu puder adaptar, por exemplo, em casa, de poder dar acessibilidade a esse idoso, essa pessoa no processo de envelhecimento, que quer estudar, que precisa de um acesso, por exemplo, a uma internet, a um dispositivo, e eu facilitar esse acesso, né, de forma que ele possa enxergar bem, que ele possa digitar bem, que ele tenha essa mobilidade, isso também é gerontologia. Aplicativos de celular que possam me facilitar dentro de casa a usar um medicamento, a me lembrar da hora de tomar esse medicamento. Se aquela pessoa tem um risco de cair e eu tenho um aviso sonoro em determinados espaços que isso pode acontecer, isso é gerontologia. Eu estudar os processos de doença que podem acontecer com esse indivíduo, por exemplo, a genética mais comum àquela família, isso é gerontologia. Então, é uma ciência muito vasta. Muito vasta e eu acho, me corrija, que é muito nova para nós, pelo menos no conhecimento da sociedade, é uma coisa muito nova a gerontologia. Eu também fazia essa confusão. Doutora, antes de eu entrar nas perguntas ali, captei as perguntas das pessoas, que é muito interessante, são perguntas Sim. que vão ajudar muito a gente nesse momento, mas eu queria fazer uma bem particular. Com que idade nós começamos a utilizar os serviços os médicos geriatras? Há uma idade para o início disso? Essa é uma pergunta bem recorrente, né? É uma dúvida comum, né? Quando eu devo procurar o geriatra? Bom, a gente sabe que a gente começa a envelhecer desde a hora que a gente nasce, né? Isso daí é até um aforismo dentro da geriatria. Então, o nosso processo de envelhecimento ele é contínuo. Nós temos determinadas fases da vida em que a gente se estabelece uma idade, até por questões legais, por questões sociais, por questões econômicas. Eu, por exemplo, saber quando eu posso ter o benefício de um estacionamento, né? Eu ter um benefício de não pegar uma fila, eu ter um benefício social determinado. Então, para isso, tem algumas idades que são escolhas arbitrárias, conforme os movimentos populacionais. Só que isso vem mudando paulatinamente no decorrer dos anos, né? Por quê? Porque hoje a gente vê que as pessoas que antes eram consideradas idosas, lê-se um pouco mais de dependência, um pouco mais de aspectos de doença, um pouco mais de um perfil mais limitado, hoje elas não são. A pessoa de 60 anos hoje é uma pessoa jovem, né? Já estão se falando em novos idosos a partir de 80 anos. Países europeus, esse comentário já é bastante comum, já é bastante pertinente. Então, fica muito difícil eu definir uma idade específica para se procurar o geriatra. O que a gente fala? Hoje em dia, tem muito menos importância a idade cronológica e ganha mais importância o que a gente chama de idade funcional. A sua capacidade de autonomia, a sua capacidade de independência, né? O seu bem viver, a sua qualidade de vida, né? A sua capacidade de decisão, a sua capacidade de escolhas, a sua função mental, a sua mobilidade, o seu traquejo no seu dia a dia, o seu trabalho, a forma com que você se desenvolve, contam muito mais do que uma idade específica. Então, eu diria, qual é o momento? O momento em que você escolher fazer uma prevenção, o momento em que você escolher ter um médico generalista, o momento que você quiser escolher um médico que tem essa avaliação global, entendeu? Então, pode ser qualquer momento. A bem da verdade, o geriatra tem muito impacto nos mais velhos. Quanto mais velhos, mais longevos, o geriatra faz mais diferença. Então, a nossa atuação é mais certeira nos muito idosos. Mas, hoje em dia, com uma medicina, que é uma medicina muito seccionada, uma medicina que tem uma visão muito compartimentalizada, que não vê aquele indivíduo como um todo, às vezes o geriatra preenche essas lacunas, que poderiam ser utilizadas pelo clínico, um bom generalista, o médico de família,
Então, acaba que o geriatra, por seu perfil dessa visão um pouco mais global, ele preenche lacunas que nem precisaria, e a gente tem ocupado esses espaços. Então, não existe uma idade perfeita, cronológica, específica, para eu dizer que sim, procure o geriatra. Não, a gente avalia muito funcionalmente, como que você lida com o seu dia a dia. Você tem doença crônica, você não tem doença crônica, você é independente, você é uma pessoa perfeitamente capaz, você tem autonomia, você tem independência ou não. Né? Porque hoje tem jovens, e acontece muito comigo no meu dia a dia, às vezes no consultório, que eu falo que eu não atendo, porque senão pessoas muito jovens chegam querendo ilusões. É importante que se diga isso aqui. Querendo ter uma terapia anti-envelhecimento que não existe, querendo tomar um suplemento, querendo tomar um hormônio. E com isso eu não trabalho. Eu falo sempre que eu trabalho com a medicina ética, né? Com uma medicina que é uma medicina baseada em evidências. Mas sempre aparece alguém mais jovem, doutora, me atende. Eu falo, não, mas eu não atendo pessoas muito jovens. Mas a senhora atende meu pai, atende meu avô, atende meu tio. E, de repente, quando eu vou atender aquele indivíduo, eu vejo um envelhecimento funcional muito além do que deveria estar em relação à sua idade cronológica. Então, às vezes, é uma pessoa que sofre do humor, tem depressão, uma pessoa que tem dor, né? Uma pessoa que toma múltiplos medicamentos, uma pessoa que não tem tanta força, que tem redução de massa magra, uma pessoa que já tem dificuldade de ficar muitas horas em pé, uma pessoa que já tem algumas complicações de saúde. Eu falo, realmente você precisava do geriatra. Mas aquela visão global, generalista, que poderia ter sido realizada só pelo geriatra? Não. Poderia ter sido feito também por um bom clínico, um médico de família, entendeu? Então, essa é a diferença. Por isso que a gente sempre encontra esse vazio de não saber exatamente a idade específica. Então, é uma resposta que nós não temos de forma palpável para dar. A gente tem alguns elementos. Porque, na verdade, vocês são médico, de qualquer maneira, clínico geral, a especialista naquele assunto. E a geriatria, geralmente, isso realmente mais idade, mas não impede se tiver necessidade de atender. Muito obrigado aí pela tua orientação. Uma primeira pergunta daqui, pergunta muito interessante, uma curiosidade grande, né? Diz assim, ó, a maioria das pessoas associa o envelhecimento à doença. Tem algum fundamento essa ideia? Com certeza não. Já posso dizer de pronto que não. Graças a Deus que não. Aí a gente aproveita para quebrar alguns mitos relacionados ao envelhecimento, né? Então, o primeiro é que eu posso interromper o envelhecimento. Não. O envelhecimento ele é inexorável, ele é evolutivo. E aqui entra uma consideração importante, que ele é fisiológico. Ele é da natureza humana. Ele é uma criação divina. Então, o que isso significa? Que ele não é doença. Que ele é natural. Absolutamente. Mas eu não posso deixar de considerar que ele predispõe algumas condições, né? Lógico que à medida que eu envelheço, eu tenho muito mais chance de estar diabético, de ser hipertenso, de ganhar peso, de ter colesterol alto, né? De sofrer algum acidente vascular cerebral, de sofrer um infarto, muito mais do que na jovialidade. Isso é um fato, mas ele não está de forma alguma atrelado à doença. Porque quando a gente fala que envelhecimento é doença, eu estou colocando em risco uma condição muito importante, que é do não tratamento. Então, se eu falo, tudo bem que o senhor está sentindo isso ou aquilo, é da idade, aí eu estou atrelando isso a não tratamento, quando na verdade eu devo sim tratar. E isso é considerado uma doença. E não é fisiológico, não é específico da natureza humana. Nós não fomos feitos para adoecer. Nós fomos feitos para estarmos saudáveis. Se acontece alguma indisposição e algum mal-estar de qualquer natureza, é doença e deve ser tratado. Para isso, tem uma piadinha bem engraçada dentro do contexto, né, dos médicos geriatras, dos gerontólogos, que é daquele idoso quase centenário que vai ao médico
e queixa, doutor, eu tô com dor no meu joelho direito. Aí o médico olha para ele e fala, não, seu José, isso é da idade. Ele fala, mas o esquerdo tem a mesma idade e não está doendo. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Por quê? Porque eu tenho sim um processo que predispõe à doença, mas não é inexorável a doença. Porque tudo que eu sinto de mal-estar é um problema e deve ser tratado. Deve ser convenientemente tratado. Então, eu não tenho tonteira porque estou idoso. Eu não tenho dor porque estou idoso. Eu não tenho dificuldade de movimentos porque eu estou idoso. Eu não estou fraco porque eu estou idoso. Então, isso é super importante, porque se eu atrelo o envelhecimento à doença, eu caio num risco de não tratamento. E uma situação que eu poderia ter uma reversibilidade, que eu podia ter uma abordagem correta, que eu podia ter realmente uma vida melhor. Não é porque a pergunta até é pertinente, porque na cabeça, normalmente, eu vou falar do Brasil, né? Nós brasileiros, quando a pessoa fala, pensa em idoso, ele pensa logo em doença. Como a senhora colocou muito bem, uma orientação muito interessante e corretíssima. Né? A pessoa olha, é coisa da idade. Eu estou com uma dor, é coisa da idade. Quantos anos você tem? Ah, é normal, isso é natural. Também já senti isso, o meu pai já sentiu. Eu acho que essas orientações, né, são importantíssimas. Né? Eu sou secretário-geral do Idosos Republicanos, eu estou tentando resgatar isso. Estou começando a gente fazer mais campanha com relação ao idoso, e muitas pessoas, às vezes, se sentem idosas psicologicamente. Já assim, estou com 50, já estou idoso. O meu pai morreu, teve um infarto com 50 anos. Eu acho que eu estou a mesma coisa. Eu acho que psicologicamente deve ser trabalhado nesse sentido. Acho que fortalece muito as pessoas. Então, eu tenho falado com meus amigos que nos ajudam nisso. Gente, vamos cuidar do idoso, vamos evitar falar de doenças, falar de coisas corriqueiras que é o idoso. Vamos falar que ele tem capacidade, que ele pode, dentro das suas limitações, ele pode muita coisa. Às vezes o idoso não tem mobilidade, mas a cabeça está boa. Sim. Então, uma série de coisas que ele pode participar. Isso levanta a autoestima do idoso. Hoje nós estamos com cerca de 32 milhões de pessoas idosas no Brasil e muitos idosos em plena condição física, mental, enfim, de ser proativo, condição dele dar muitos resultados ainda no trabalho que faz. Então, assim, eu quero até parabenizá-la nesse sentido. Todas elas são muito boas, essa fantástica, muito boa. Eu vou para a terceira, que é muito interessante também. A pessoa pergunta assim, pessoas que fumaram a vida toda e tiveram uma vida sedentária e uma má alimentação, terão algum benefício se pararem com 70 anos, por exemplo? O cara fumou a vida toda, chega aos 70 anos, ele para totalmente. Cai a ficha, né? Cai a ficha. Ainda recupera alguma coisa ainda, doutora? Claro, assim como todo tipo de malefício tem impacto, todo tipo de benefício sempre tem impacto, entendeu? Então, eu sempre costumo dar o exemplo para as pessoas que conversam comigo, para os meus idosos, para os seus familiares e também para os meus alunos, se eu estou diante de uma pessoa centenária, vamos supor que essa pessoa tenha fumado uma vida toda e resta-lhe mais um dia de vida. Eu sei que ela vai ter um dia de vida. Nesse último dia de vida, se eu impedir que ela fume, se ela não fumar, ela vai tossir menos, escarrar menos, ter menos falta de ar e menos cansaço. Então, vale a pena. Sempre vale a pena. Porque esse resgate é muito possível e nós temos um nome para isso. Nós chamamos de reabilitação, ou de prevenção secundária ou prevenção terciária. Então, eu tenho tempo, sim, para tomar atitudes para o meu melhoramento. Daí esse termo atitudes, ele não foi escolhido por acaso, né? Nós escolhemos esse termo porque são coisas que eu não posso delegar a outrem, são as minhas tarefas. E eu sempre falo, né, para as pessoas que estão comigo, que o papel do médico é 20%, 80% é seu.
né? Porque depende das atitudes que você vai ter, o comportamento que você vai ter. As pessoas pensam que tomar um medicamento X ou Y, um suplemento X ou Y, vai salvar a pátria. Isso não é verdade. O que vai salvar são as suas mudanças de hábitos. E hoje, no processo de envelhecimento saudável, além dessa questão de mudar de atitudes, muito em voga, prevenção, reabilitação, eu também tenho falado muito, tenho se escutado muito em resiliência, que é a sua capacidade de transformação, a sua capacidade de mudança, de emergir das sombras, de emergir de algo ruim, de emergir de algo que realmente seja danoso para você. Então, se eu tenho 70 anos e parar de fumar, sim, com 1 ano eu tenho bastante ganho, com 2 anos eu tenho mais ganho, com 5 a 10 anos eu chego a ter um pulmão de quem nunca fumou. Olha como vale a pena, né? E eu Muito. ajeito minha alimentação, eu melhoro a atividade física. Com atividade física, então, isso é bem contundente. A gente vê pessoas muito sedentárias que não têm força muscular, quando elas começam a se movimentar, o ganho é excepcional. Então, tem pessoas de cadeira de rodas que voltam a andar, que voltam a ter chance de uma vida diferente. Pessoas que melhoram bastante sua condição física. Então, sim, vale a pena para as pessoas que estiverem assistindo, para as pessoas que tiverem essa identidade, que têm medo de envelhecer, não temam. A gente precisa dessa mudança, dessa transformação, dessa reabilitação e, sobretudo, com foco na sua capacidade de resiliência, de mudança de vida, mudança de expectativa, inclusive da mudança na visibilidade do seu próprio corpo. Que o corpo que envelhece, ele pode ser belo. Ele pode ser belo, ele pode ser interessante, assim como você pode ser extremamente útil em várias funções do dia a dia e para o meio social. A senhora tocou num assunto interessante. Eu queria estar vendo a tua habilidade, tua facilidade, que ama isso, ela fala com uma tranquilidade, fala com muita naturalidade, a gente fica aqui encantado e bebendo das palavras e orientação. Bom, Realmente as pessoas têm medo de envelhecer, né, doutora? Medo de envelhecer. Será que é falta dessas informações? pode ser também, outro dia eu estava na porta da escola dos meus filhos e fui abordada por um grupo de mães que se encontraram comigo falando: eu fiquei sabendo que você é geriatra. Eu sim sou. Então me diga como que a gente faz para não envelhecer, para a gente se proteger do envelhecimento. Bom, a resposta exata seria morrer, né? Seria a resposta mais correta. Porque para não envelhecer, somente morrer. E eu fiquei com muita pena porque eu vi pessoas ali apegadas a ilusões. Porque eu sempre falo que para o nosso processo de envelhecimento, envelhecimento saudável, a gente tem vários pilares. Então, se eu me apegar ao pilar da materialidade, da massa biológica, eu vou falir. Mas eu tenho o pilar da minha função mental e eu tenho o pilar que transcende o material, que é do meu espiritual. Então, eu tenho vários contextos numa pessoa só. Então, eu tenho que entender que o meu corpo ali, que está em processo de envelhecimento, ele não só é útil, como eu posso ter um absoluto bem-estar nessas condições. Só que eu tenho que aceitar que as transformações fazem parte da natureza humana e que eu posso ter colheitas muito positivas. Não são colheitas de um corpo sarado, de um corpo excepcionalmente magro, de ausência completa de doença, de uma força absoluta, não. Mas são de coisas boas que eu posso colher nessa fase da vida. São fases da vida em que, às vezes, eu não tenho tantos compromissos, em que eu posso dedicar aos meus estudos, ao meu intelecto, que eu posso dedicar à afetividade, ao relacionamento familiar, aos meus filhos, aos meus netos, que eu posso me dedicar ao desenvolvimento de habilidades, que eu posso me dedicar à minha religiosidade, que eu posso me dedicar ao meu crescimento, que eu posso me dedicar ao auxílio ao próximo, que muitas vezes são coisas que os impedimentos sociais
não permitem, porque a gente tem horário para tudo, a gente tem que produzir, a gente tem o nosso trabalho, muitas vezes eu tenho que ir lá bater o meu ponto, muitas vezes eu tenho que exercer minhas tarefas. Então, é uma fase da vida em que eu posso ter mais tempo para me dedicar ao meu crescimento e crescimento do outro, mas que eu não posso ser absolutamente em um pilar só. Não pode ser só no pilar material, biológico, físico. E eu tenho que aceitar essas transformações até para que eu seja feliz, né? Então não é só o corpo magro, forte, atlético que vai me trazer essa felicidade. Não. Eu posso ter essa felicidade na afetividade do meu núcleo familiar, eu posso ter essa afetividade no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento espiritual, naquilo que eu dou para o próximo, né? Eu posso ter tantas coisas, nuances do ser humano que às vezes estão esquecidas, engavetadas, ou foram simplesmente tolhidas por uma vida insana, corrida, né? A vida que a gente vive desenfreada, uma vida muito cheia de informações, né? Uma vida de muito consumo e pouco desenvolvimento íntimo, né? Então, tudo isso faz parte desse nosso desenvolvimento. Então, é por isso que as pessoas têm medo de envelhecer, porque estão presas num único pilar, que é o material biológico, esquecem de desenvolver essa imensidão de condições vastas que tem e potencialidades que tem o ser humano. Pelo que... Envelhecer pode ser maravilhoso. A senhora é fantástica. Maravilha. Tem uma opção de gente que parabenizando a senhora. Quero aproveitar esse momento. Não, tem muita gente aí na live, você não imagina. A Valquíria de Jaboatão de Guararapes, lá de Pernambuco, que eu sou deputado por Pernambuco. Jutaí Menezes, que é o secretário do Idosos Republicanos da Paraíba, também aqui mandando um abraço para a senhora, encantado Eu lá. agradeço. É um advogado, deputado da Bahia, Márcio Marinho também entrou aí, deixando um abraço à senhora, deputado Márcio Marinho. Cláudia Monte, de Pernambuco, também mandando um abraço, mexe com a questão das mulheres. Carlos Dutra, que é secretário de Idosos Republicanos do Ceará. Olha aí onde você está indo e o pessoal estão aqui encantado. Professor Gianni, falando aqui, professor Aline. Entrou a Vitória, tem o mesmo sobrenome seu aí também, dizendo, é filha? Não, né? Família prestigiando. Olha, meu Deus, quanta gente maravilhosa. Pelo que a senhora nos ensinou, foi dando uma aula, tem que falar professor, acho que vou tirar o nome doutora para professora, que é a mesma coisa. Essa última fala que a senhora fez agora, a senhora entrou um pouco na gerontologia, né? Sim, sim. Né? Eu percebi ali pela tua orientação inicial. Assim. Sim. A senhora entrou um pouco na gerontologia ali, quando a questão da psicologia, que a gerontologia faz, a questão da pessoa se levantar a autoestima, acreditar mais nela. Achei muito interessante essa fala. Já estou aqui pegando. Olha, tem outra pessoa também aqui, sabe onde, que é presidente aqui, é o secretário dos Idosos Republicanos do Rio Grande do Sul, é um vereador chamado Alvonime, parabenizando aqui a toda a senhora também, estou encantado aqui com a senhora. Doutora, vamos mais a perguntinha aqui, será? Sim. Não tem passo, não vou falar tudo. Qual a importância da boa alimentação? Você já falou um pouco sobre isso, mas eu quero mais específico aqui, senhora. Vou explorar o sono, exercício e sono para idoso. Na verdade, alimentação, exercício, sono para idoso. Fala um pouco dessas três coisinhas. Olha, a importância é maior do que as pessoas possam imaginar. Então, hoje, o que as pessoas procuram? As pessoas têm problemas de saúde, as pessoas têm mal-estar de qualquer natureza, as pessoas não se sentem bem e querem o quê? Uma pílula, um comprimido, um remédio, né? Algo que vá tirar o sofrimento de qualquer maneira. Mas, na verdade, o impacto imenso que nós temos sobre nossa saúde vem primeiramente pela alimentação. Hoje, a nutrição, que também está submersa na gerontologia, é muito tecnológica.
né? Por quê? Porque isso transforma vidas. Eu posso impedir que uma pessoa se torne diabética se ela não ganhar peso. Eu posso mudar o status físico dela, a ação de hormônios, a disposição do dia a dia, se eu também não ganhar peso, se eu reduzir minha gordura corporal, se eu fazer uma alimentação correta, uma alimentação com menos calorias, uma alimentação com menos sal. Tem alguns estudos científicos que são muito antigos, mas que hoje ainda são muito válidos, que falam sobre a longevidade e a restrição de calorias. As pessoas que comem menos vivem mais. É certo que é muito bom comer, há de se considerar que é maravilhoso a gente poder comer, mas o exagero, o desequilíbrio na alimentação leva a problemas de saúde muito sérios, né? Além do diabetes, além da obesidade, além do colesterol alto, eu tenho a apneia do sono, por exemplo, a pessoa dorme mal, a pessoa ronca durante a noite, é aquela pessoa que dorme de dia, que tem ataques de sono durante o dia, aquela pessoa que tem fraqueza, que tem mal-estar, é aquela pessoa que vai ter pico de pressão alta durante a noite, que vai fazer arritmia, que vai infartar durante o sono. Isso tudo está relacionado à má alimentação e o ganho de peso. Então, as áreas estão muito interrelacionadas, né? Existe uma intersecção muito grande entre essas áreas. Então, se eu como mal, eu vivo mal, eu aumento o meu risco de saúde, aumento o número de problemas em saúde, eu durmo mal e tenho uma péssima qualidade de vida. Então, assim, a gente pensa que eu estou vivendo maravilhosamente bem, com bebida alcoólica, excesso de carne, excesso de gordura, né, com excesso de calorias, eu não estou vivendo bem. Eu falo assim, às vezes eu falo, você acha que está vivo, mas você estava morto e não sabia. Por quê? Porque isso dá um mal-estar, uma perda de energia, uma perda de força, excesso de açúcar, por exemplo, né? Você vai subir uma escada e não consegue. Você vai andar uma distância maior e não consegue. Você vai correr atrás do neto e não consegue. Vai pegar o seu filho, o seu neto no colo e não consegue. Você vai carregar uma sacola e não consegue. Então, para que eu vou fazer atividade física? Para que eu vou cuidar da minha alimentação, do meu sono? Você pensa, a gente pensa no dia a dia, ah, eu não quero ficar magro. Ah, eu não quero ficar atlético. Eu não quero ficar sarado. Eu sempre fui gordinho, mas não. Você vai fazer atividade física para manter as suas atividades básicas do dia a dia, para você ter independência, para você ter autonomia, para você conseguir colocar o seu sapato, para você amarrar o seu cadarço, para você carregar a sacola do supermercado, para você subir um lance de escadas, entendeu? Para você poder cozinhar, para você trabalhar no seu jardim, para você sentir o sol, para você ficar de pé, para você dar uma volta na quadra, para você chamar um Uber, pegar um ônibus. É para isso, para manter as minhas funções básicas, para manter a minha autonomia. Então, veja bem que não é possível eu manter esse bem-estar, minha independência, porque as pessoas que envelhecem mais temem o quê? Ser dependentes. Ai, meu Deus do céu, se for para eu ficar dependente, depender de um filho, Deus me livre, não é assim? Verdade. É para eu manter a minha independência. O que eu faço? Atividade física, levantar do sofá, eu aumentar músculo, músculo nas minhas pernas, músculo nas minhas panturrilhas, que a gente chama de segundo coração, que é a batata da perna. Pessoa manter o seu equilíbrio para a pessoa não cair na rua, para a pessoa não ter fratura, para eu não ter que tomar remédio de diabetes, para eu não ter que tomar insulina, para eu não ter que tomar remédio para o colesterol, né? Para isso que eu me alimento bem, para isso que eu devo fazer atividade física e a consequência é um sono bom. Porque quem dorme bem tem energia, tem bem-estar, tem disposição, tem força, tem mente ativa, mente viva, tem inteligência, tem criatividade, tem tempo para cuidar do seu desenvolvimento pessoal. Tem tempo para o seu envelhecer saudável. Só tem muita coisa aí dentro para falar para a gente. Eu só queria voltar no mesmo assunto, uma pergunta bem pessoal. A questão da alimentação, ela deve ser cuidada em todas as faixas etárias, né? Nesse caso, lógico que a gente está tratando especificamente aqui de idoso, mas às vezes é importante que eu vi jovem aqui falando, uma jovem aqui falando assim, epa, não sabia disso, da importância da alimentação. À noite, por exemplo, o idoso,
deve ser uma alimentação mais leve, né? Eu acredito. E Olha, então, pelo que estou entendendo, acho que todos nós, desde a juventude, já começar a ter uma alimentação balanceada, saudável, né? o processo de envelhecimento não começa quando a gente nasce. E eu Sim, brinco muito, eu falo no dia a dia que as pessoas são como se fossem uns pacotes. Você é um pacote, né? Nós somos uns pacotes. E ali, no decorrer dos anos, um atrás do outro, das décadas, eu vou colocando coisa nesse pacote. Então, eu coloco meus hábitos, minha crença, minha cultura, eu coloco meus conflitos, meus relacionamentos, eu coloco a minha alimentação, eu coloco os meus vícios, o peso que eu ganhei, que eu perdi, eu coloco a minha atividade física, eu coloco as minhas escolhas, eu coloco a minha profissão, eu coloco os meus gatilhos ambientais, eu coloco luto, coloco viuvez, coloco dificuldades financeiras, coloco a minha energia, coloco a minha alegria em fazer o que eu gosto, a minha tristeza em não ter feito tanto, entendeu? Coloco tudo neste pacote. E quando eu, enfim, me considero agora eu sou idoso, eu tô lá com um pacotão cheio de coisas. Então, quando eu devo me cuidar? Desde a minha infância. Então, quem é jovem, estiver assistindo essa live, comece a se cuidar. Cuide da sua alimentação, cuide da sua atividade física, da sua força, né? Então, não é com excesso de açúcar, não é com excesso de refrigerantes, não é com excesso de comidas rápidas, de McDonald's, de fast food, né? De frituras que eu vou envelhecer bem. Ah, quando eu chegar lá eu me cuido. Não, fica muito mais difícil. Sempre vale a pena se cuidar, sempre vale a pena. Mas quanto mais cedo eu começar, melhor. Melhor, porque isso implica o quê? Em redução de sofrimento. Eu vou sofrer para quê? Quem vai escolher sofrer? E as pessoas, inclusive, eu faço um desafio aí para os jovens que estejam me assistindo, que tentem mudar a alimentação. Tentem consumir um pouquinho menos de açúcar, tá? Tentem comer um pouquinho menos de gordura, vocês vão ter outra energia, outra cabeça, outra criatividade para desempenho das suas funções, para desempenho das suas tarefas, para os seus estudos, vai ser outra coisa, tá? Então tentem começar desde já, desde agora. Quem fez, ótimo. Quem não fez, vamos começar, independente da faixa etária, quanto mais cedo melhor, mas sempre, sempre vale a pena. Sempre vale a pena, tá? é que tem uns jovens aqui que estão assistindo bastante, que eu conheço, uns godinhos aí, viu? Lá em Pernambuco fala godinho. Já está servindo, tem uma que botou, epa, não sabia disso. E tem bastante aí, tem bastante jovem nos acompanhando na live, pode ter certeza. Às vezes o número é pequeno, parece pequeno, mas tem muitos deles que estão assistindo, depois começa a se manifestar. Manter-se ativo fisicamente gera impactos positivos no âmbito emocional e na capacidade cognitiva. Para mim, Com você já falou, né? Você vai dar mais uma pincelada. Já... Eu vou aproveitar e falar sobre a capacidade cognitiva, né? Ótimo. Porque isso aí está muito dentro do que o geriatra trabalha. Quando a gente fala de cognitivo, eu estou me referindo a intelectivo, a minha capacidade mental em que eu tenho a minha orientação, onde eu tenho a minha memória, a minha capacidade de executar tarefas, eu tenho atenção, eu tenho concentração, eu tenho meu pensamento, a minha capacidade de julgar, a minha autonomia e independência, que tanto a gente tem falado aqui. Então, isso tudo está na esfera intelectiva ou na esfera cognitiva do indivíduo. Então, a atividade física interfere, interfere. E eu vou aproveitar e falar para vocês aqui o pulo do gato. O que é isso? São atitudes para eu tomar, que são fatores de risco para eu começar a inverter agora, para eu não ter a temida demência, né? Que ninguém quer ter demência, não é verdade? E a gente começa a falar de fatores de risco modificáveis para essa demência. Então, hoje, a gente tem estudos científicos muito bem validados para que eu não venha desenvolver demência. Muitas vezes a pessoa vem, doutor, olha, eu tenho um pai que tem Alzheimer, eu tenho um tio que tem Alzheimer. Como que eu faço para não ter? Como que eu vou fazer para não ter? Começamos desde a jovialidade, começamos a tratar isso de forma contundente com esses fatores de risco modificados. Dentre eles, quais são? Sedentarismo.
Aí entra a atividade física. É um dos fatores de risco modificáveis mais importantes. Escolaridade. Vamos estudar, meu povo, estudar. Então, desenvolver na infância, na adolescência, as habilidades além do habitual. Então, colocar a criança, o adolescente ou mesmo a pessoa adulta para estudar não só matemática, física, química, português, mas para desenvolver artes, desenvolver culinária, desenvolver corte e costura, desenvolver habilidades manuais, entendeu? Então, é outro fator de risco modificado. Então, eu disse aqui do sedentarismo, eu disse aqui da escolaridade, vou falar aqui da obesidade. Então, ganho de peso aumenta o risco de doença crônica, aumenta o risco de demência, tá? Então, eu vou falar aqui o humor, depressão, aumenta o risco de demência. Então, é outro fator de risco modificável, super importante. Solidão, isolamento, aumenta o risco de demência. A gente precisa viver num mundo de conexões. A gente precisa se relacionar de forma equilibrada, de forma positiva, com afetividade, entendeu? Então, isso é outro fator de risco modificável. Ouvir mal, que a gente chama de hipoacusia, redução da acuidade auditiva, a surdez é outro fator de risco modificável que deve ser bastante considerado, né? E você tratar diabetes, tratar hipertensão, né? Então, veja bem, sedentarismo, obesidade, escolaridade, tratar diabetes, tratar hipertensão, você tentar ouvir o melhor possível, tratar isolamento, tratar o humor e abandonar vícios, dentre eles o principal é o cigarro, né? Então, o cigarro é um dos fatores maiores para o desenvolvimento de demência. E quando que a gente começa esses fatores de risco modificáveis? Lá na infância. Lá na infância. É verdade. O tabagismo é terrível. Para a juventude, para todo mundo, o Para tabagismo tudo. é para Bebida tudo. alcoólica, tá? Aqui eu chamo a atenção também, porque a gente falou um pouco de quebrar mitos, né? Um deles Sim, é o mito do envelhecimento com doença, do envelhecimento que pode ser mudado com terapias mirabolantes que não existem. E aqui eu aproveito para quebrar o mito da bebida sim. alcoólica, tá? Porque muita gente fala assim, doutor, um cálice de vinho. Eu não recomendo para ninguém. Eu aproveito aqui para falar, né, publicamente para as pessoas que estão assistindo, porque sempre há um risco da pessoa enveredar para o alcoolismo. E o alcoolismo, ele aumenta a predisposição à medida que a gente envelhece, porque são várias coisas entrando no nosso pacotão da vida, né? Então, às vezes eu tenho algumas perdas, às vezes eu tenho alguns desgastes, às vezes eu tenho alguns problemas em saúde, e aí eu fico mais vulnerável, né? E aumenta o risco de eu enveredar para o alcoolismo, né? E o álcool, ele sempre piora a capacidade cognitiva do indivíduo. E eu nunca sei se a pessoa vai tomar um cálice pequeno, médio, grande ou uma garrafa inteira. Muitas vezes, quando você vai quantificar, aquilo está de forma exagerada. Então, eu não recomendo nenhum tipo de bebida alcoólica, nunca. E estudos que mostram a questão do cálice de vinho como fator de qualidade no envelhecimento são estudos de observação. São estudos que não são de evidência, não são evidência científica. Entendeu? São pessoas que estão Certo. aqui, estão vivendo bem porque bebem um cálice de vinho. Não, estão vivendo bem porque moram às margens do Mediterrâneo, porque têm uma dieta adequada, porque fazem atividade física, porque têm bom relacionamento familiar, porque tem fatores econômicos, sociais envolvidos, e não é, de forma alguma, o cálice de vinho. Então, tabagismo e bebida alcoólica, não, nem um tiquitito. Não combinam. Uh-uh. Doutor, está chegando no final já. Quando eu olhei para lá, mas dentro do que a senhora falou, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou homem de interior, minha família toda, nós somos criados no interior. E sabe, no interior, homem de interior é cheio de ditados, né? Ditados. E aí diz assim, que papagaio velho não aprende a falar. O que eu quero dizer?
Mesmo uma certa idade, o idoso tem a capacidade de aprender um novo idioma, aprender outras coisas, ainda tem, porque eu não sei se é mito ou se é verdade, mas geralmente as pessoas chegam a certa idade, não quero estudar, não, não aprendo mais, estou velha, minha cabeça não entra mais nada. Isso é mito. Já falamos de algumas coisas de mitos aqui, né? E tem esse ditado popular do interior: papagaio velho não aprende a falar. Então, você, tudo deve começar com do novo. Isso é mito. Dá para aprender algumas coisas depois de uma certa idade? Depois de 60, por exemplo? Deixa eu logo especificar. Olha, graças a Deus, isso é um mito, né? Porque a nossa capacidade cognitiva, ela se mantém com o envelhecimento, né? Então, o envelhecimento, ele não vai determinar uma dificuldade nesse sentido. O que a gente vê realmente é que o que a gente, para papagaio velho, sabe o que eu acho mais difícil? É mudança de hábitos. Eu acho mudança de hábitos. E não a capacidade em si. Porque a gente tem uma série de padrões culturais que são, assim, submersos mesmo, que são arraigados. E é muito difícil se desvencilhar disso. Um deles é que velho está doente e o outro é que velho não aprende nada, que você não é capacidade de mudar, que você não é capacidade de transformar. Muito pelo contrário. Você tem perfeita capacidade de aprender um idioma novo, de buscar uma nova profissão, de buscar mudanças no seu cotidiano, na sua vida, você ter mais qualidade, de você enveredar para uma atividade física, uma alimentação mais saudável, você perder peso. Óbvio que isso fica mais difícil. Por que que fica mais difícil? Por causa dos danados dos hábitos, né? Isso tem toda a razão de ser quando eu estudo neurociências, quando eu estudo fisiologia humana. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha para manter até o último minuto aquelas condições. Por quê? Porque ele não quer gastar energia, né? Eu sempre brinco e falo que fica esperando o apocalipse final, né? O cérebro fica naquele... Porque ele é o órgão do corpo que gasta mais energia. Então ele pensa, vou poupar. E como que isso funciona? Funciona que uma vez estabelecido o hábito, ele vai trabalhar fortemente para aquilo não ser mudado. Por isso que é tão difícil a gente deixar um vício, tão difícil eu começar a me exercitar, tão difícil eu começar a alimentar bem, e tão difícil eu perder peso, e tão difícil eu iniciar um aprendizado novo. Porque o cérebro, ele está sedimentado em um hábito antigo e uma condição lá velha, o homem velho, não é assim? Está até escrito na Bíblia isso? O homem velho, como que eu vou mudar isso? Entendeu? Eu preciso construir novos hábitos. Isso não é tarefa fácil, né? Eu preciso de treinamento, eu preciso de força, eu preciso de energia, eu preciso de resiliência. Então, eu preciso repetir, repetir, até que aquilo se torne um novo. E nem sempre, muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a mudar. Preferem deixar para lá como o homem velho. Ô, doutora, só tem 2 minutos e ainda ficou coisas aqui. Eu vou deixar passar um tempo aí, quando estiver disponível, vou chamar a senhora outra vez para uma conversa Eu estou à dessa, disposição. porque essa aula, estou me pedindo aqui e tal. Eu quero mandar um abraço para Minas Gerais, Gilberto Abramo, né, deputado federal por Minas Gerais, aqui parabenizando também a senhora que acompanhou a live, a Glória Caruso, a Érica, a Dani diz assim: minha mãe tem 71 anos, está adorando a live. Um abraço para ela especial. Doutora Aline, eu quero agradecer, eu tenho 1 minuto, e ficou coisa assim para a gente conversar, muito gostoso, muito maravilhoso, teu ensinamento. Puxa, estou aqui, todo mundo dizendo assim, já acabou. Eu gostaria muito que já deixasse uma mensagem para a população, vou explorá-la, porque a senhora tem a capacidade de falar para todo mundo, uma mensagem geral, não é só para o idoso, mas a gente buscou os idosos, mas falando para a juventude, falando para a meia-idade, falando para todo mundo, para todas as raças e coisas, etc., religião, falando de tudo. Isso é muito bom. É uma mensagem geral para a população com relação de todos nós nos cuidarmos, né? Da nossa saúde, da nossa cabeça, da nossa vida em si, para que a gente possa
envelhecer saudável, bem, sem frustração e sem mito nenhum. Então, gostaria que aproveitar esse momento aí, que a senhora desse essa mensagem para todos nós, que vai ficar gravado, vai para as redes sociais, é muito legal. Olha, o que eu posso dizer é que eu sou médica geriatra por escolha e por amor, né? E que eu tenho mais de 20 anos de profissão como geriatra, que eu lido diariamente com o envelhecimento em seus vários processos. E eu queria dizer para todos vocês que estão assistindo que envelhecer é bom, que é maravilhoso você passar por esse processo de envelhecimento, você construir a sua maturidade, você transformar o seu corpo e transforme esse corpo, a mente, o espírito para o bem, para coisas positivas, para coisas afetivas, coisas que fazem sentido para você. Não se prenda a ilusões. Não se prenda à imagem inatingível de um corpo magro, de um corpo sarado, de condições que o corpo humano não pode te oferecer. Desenvolva sua mente, as suas habilidades, a sua autoestima. Desenvolva pessoalmente, desenvolva também para ajudar o próximo. Desenvolva a sua religiosidade, a sua conexão com Deus. Mantenha a sua mente sadia, porque seu corpo vai obedecer. E você vai construir um envelhecimento com qualidade, bem-estar e, sobretudo, o que a gente mais deseja, que é a felicidade. Muito obrigado. Deus te abençoe a senhora, a sua família. Continue estudando sempre, acompanhando sempre, que nós vamos precisar. Eu acho que breve, bem breve, vamos fazer uma nova ligação, a gente continuar falando sobre isso, que é muito, não é interessante, é importante, isso é necessário que se tenha essas informações, que tenha essas aulas, muitos jovens e outras pessoas entrando aqui dizendo, olha, estou maravilhado, coisa que eu não sabia, e eu tenho certeza que é só começar agora a observar esse detalhe. Doutora Aline, Que bom. sem palavras, muito obrigado mesmo, de todo o coração, por esse carinho, essa maneira que a senhora fala, com uma tranquilidade muito grande, com bastante conhecimento. Todos nós estamos encantados, só tenho que agradecer a Deus pela tua presença. Vida longa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom. Obrigada. Um Tchau. abraço. Tchau, querida.